Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Ministra da Justiça não deixou tempo, eu percebo que não queira responder a perguntas difíceis. Sra. Ministra da Justiça, há um aspecto que nos une certamente. A violência sexual contra as crianças, os crimes dos quais falamos, são crimes hediondos. Mexem no mais profundo de cada um e de cada uma de nós, toca em cada pai, cada mãe, cada avó, cada avô que esteja aqui dentro e lá fora. Toca no mais profundo, Sra. Ministra da Justiça. E é por isso que quando nós falamos deste intenso turbilhão de sentimentos, devíamos fazer um convite à razão. E a Sra. Ministra da Justiça não aceita este convite à razão. Porque nós estamos de acordo. Se há muito para fazer para defender as nossas crianças e os nossos jovens, há muito para fazer. Se os dados do relatório anual de segurança interna relativamente aos abusos sexuais de menores são dados cada vez mais preocupantes, são. Se é preciso fazer muita coisa, é preciso fazer muita coisa. Agora eu vou fazer a discussão nos termos em que a Sra. Ministra a colocou. A Sra. Ministra tem reduzido uma proposta de lei de 32 páginas a um anexo, e há algumas alíneas do anexo, ou seja, a lista dos pedófilos, sobretudo o acesso de quem tem responsabilidades parentais a esta lista. E eu volto a insistir nesta questão, que é a questão que nos preocupa a todos e a todas. Isto custa o quê ao país e, sobretudo, Sra. Ministra, vale o quê? É para quê? É para quê esta medida? O que é esta lista? O que é esta lista? Demonstre. Sra. Ministra da Justiça, quando sabe que a maior parte dos crimes sexuais são cometidos dentro de casa, às portas de casa ou junto das paredes de casa, quando sabe que os dados do relatório anual de segurança interna, por exemplo, nos dizem que relativamente ao abuso sexual de crianças, os desconhecidos são 5%, porque a grande maioria são familiares e são conhecidos em diferentes patamares de proximidade, eu quero perguntar-lhe para que é que vem aqui arranjar uma lista para perseguir e caçar desconhecidos, quando eles correspondem a uma esmagadora minoria estatística dos abusadores sexuais. Para quê? Mostre-nos os estudos. Mostre os estudos, Sra. Ministra. Sabe bem que a sua proposta vai muito para além da legislação francesa e inglesa, que não prevê o acesso dos particulares. Sabe muito bem disso. Mostre um estudo que seja, que diga assim, esta lista em que eu vou permitir aos pais o acesso a esta informação vai prevenir o combate aos crimes sexuais contra crianças e menores. Não vai, Sra. Ministra, não vai. A lista, objetivamente, não previne nada. Mas há uma realidade que também a Sra. Ministra não quis prevenir. Falou-nos aqui em casos do passado, eu não sei exatamente em que país é que vive, porque eu não deixaria de lhe deixar a pergunta, quando começarem a circular listas de pedófilos e criminosos sexuais com nomes falsos e verdadeiros, eu sei que a sua imaginação chega muito bem para os nomes verdadeiros, é o que lhes vai acontecer. Agora, para os falsos que nunca mais se endireitarão, Sra. Ministra, não sei exatamente em que país é que vive. Esta discussão tinha que ser uma discussão séria. Tinha que ser uma discussão sobre a prevenção, sobre o que falta fazer pelas nossas crianças. E para ela ser séria, a Sra. Ministra da Justiça tinha de ter em conta todos os pareceres da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior do Ministério Público, e, enfim, dos sindicatos, dos juízes, das associações, de todas as organizações de advogados, de profissionais ligados à área, inclusivamente, Sra. Ministra da Justiça, dos seus, daqueles que já levantaram a voz a dizer: esta lista não faz sentido nestes termos. É por isso, porventura, que há a dita disciplina de voto. Porque a mim me espanta, Sra. Ministra, que queira levar praticamente sozinha, este estandarte, como se isto fosse uma cruzada, porventura útil no caminho da campanha eleitoral, onde a Sra. Ministra vai estar junto com quem? Com o CDS. Com o CDS. É esta a sua aventura com esta proposta, Sra. Ministra da Justiça? Nenhum dos documentos, dos instrumentos supranacionais, nem a diretiva, nem a convenção, vinculam a qualquer criação de bases de dados de condenados. A diretiva torna facultativa esta possibilidade, circunscrita a autoridades judiciais
e policiais. Ambos os instrumentos invocam o respeito absoluto pelos dados pessoais. Esqueceu-se do que está escrito nos instrumentos supranacionais, nem convenção, nem diretiva. Aliás, a propósito de dados pessoais, o Governo nem sequer se lembrou que havia Comissão Nacional de Proteção de Dados. O parecer chegou ontem à noite, mas o Governo esqueceu-se completamente da especificidade desta Comissão. Se esta discussão fosse séria, considerava a necessidade de muitos mais meios, Sra. Ministra da Justiça, para a prevenção e para o combate. Não assobiava o Governo para o lado, desprotegendo completamente as comissões de proteção de menores e crianças em risco. Não assobiava para o lado uma matéria tão sensível como é a dos técnicos e do apoio em toda a estratégia de prevenção. Assumia, Sra. Ministra, que o perigo está sobretudo dentro de casa e à volta dela. Há muito que aqui apresentámos uma iniciativa que aguardamos, aliás, a disponibilidade da maioria. Concluirei, Sra. Presidente, com alguma disponibilidade como teve para outros grupos parlamentares. Há muito que aguardamos a disponibilidade da maioria. Não depende de mim, depende da desobediência dos deputados. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou concluir aceitando essa disponibilidade. Há muito que aguardamos a disponibilidade da maioria para uma proposta do Bloco de Esquerda, por exemplo, que inibe responsabilidades parentais todos aqueles que são agressores sexuais. Ou que aguardamos a vossa disponibilidade para discutir o agravamento de penas relativas a crimes sexuais que têm a ver com crianças e jovens. Aguardamos essa disponibilidade. E se esta iniciativa não fosse tendenciosa, Sra. Ministra da Justiça, salvaguardava matérias tão sensíveis como a prevenção de algum mecanismo que permitisse ao visado reavaliar a sua menção no registro. Tinha em conta a baixa pena relativamente às informações falsas ou previa sanção para a quebra do segredo. E eu aqui concluo mesmo, Sra. Presidente, citando o parecer do Conselho Superior do Ministério Público. Será, pois, um segredo de polichinelo, mas a campainha ficará agarrada à cintura do visado. É isto, Sra. Ministra da Justiça.